Marcelo Mansfield começou sua carreira de performances nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, fez teatro, cinema, novelas e programas de TV. Estudou comédia de situação em Hollywood e foi um dos criadores e integrantes do espetáculo Terça Insana, no qual ficou durante 4 anos com sucesso de público e crítica. Outro sucesso também criado por Mansfield é o Clube da Comédia Stand-Up, que reúne 5 comediantes, entre eles o curitibano Diogo Portugal. É a convite de Diogo que Marcelo Mansfield se apresenta hoje em Curitiba e é com ele que eu converso aqui no estúdio do Enfoque. Obrigada pela sua presença aqui, Marcelo. Obrigado por você ter convidado. Então, vamos começar falando dos seus 20 anos de carreira. Ou de idade, a gente pode falar de idade também se fosse rádio. Mas uma vez que está todo mundo vendo, é 20 anos de carreira. Eu comecei, como você falou, trabalhando em Los Angeles e até por ser um país com outra língua, eu tive que fazer muita coisa de humor físico. E então, eu criei muita coisa, muito quadrinho, muita vinhetinha, muita coisa, e agora eu reuni tudo num único show, que chama Como Entrar Mudo e Sair Calado. E hoje à noite aqui, eu vou estar apresentando daqui a pouco lá com o Diogo, alguns pedaços desse show que eu pretendo trazer para cá inteirinho já já. Que aí como é que é? São vários personagens? Sim, são quatro personagens, na verdade, 4 ou 5 personagens e vinhetinhas de humor físico, com muita música. Assim, pois é, a trilha sonora é importante. É importantíssima. E assim, eu gosto muito de anos 50, então assim, tem muito a ver com isso. É muito legalzinho. É um bom show. Vocês vão gostar. E aí, desses 20 anos de carreira, enfim, o que você destaca, o que você mais gosta de fazer? Hoje você tem se dedicado ao Clube da Comédia, a stand-up comedy, enfim. Eu gosto, na verdade, o que eu gosto de fazer é palco. Mais do que televisão, mais do que cinema, mais do que tudo. Embora quando eu era criança meu sonho era ser ator de cinema, mas eu acho que o palco ainda é a melhor escola. E é o que eu mais gosto de fazer, seja num bar, como é o caso do Clube da Comédia, ou hoje aqui no show do Diogo, ou num palco formal, entendeu? Com uma plateia que toca os 3 sinais antes de começar e tudo mais. Eu ainda acho que o Marcelo Tassi falou uma coisa que é muito séria: não existe televisão, internet, nada que seja mais rápido que o teatro. Porque o teatro você fala aqui, a pessoa já está ouvindo ali. Então, assim, é sempre uma coisa muito mais emocionante, muito mais gostosa de se fazer. Eu gosto muito de fazer teatro. E para você criar é importante também? Porque você junta as duas coisas. Você é ator e é um dramaturgo que cria personagens, que cria textos. Exatamente. Enfim. Eu diria até, não sei se dramaturgo ou comediógrafo, vamos pensar nessa palavra. Porque, sim, eu acho que é legal. Eu sou um solista, né, na verdade. Assim, eu gosto muito de trabalhar solo. E mesmo no Clube da Comédia, por exemplo, nós somos 5 atores, mas os 5 são solistas. Cada um tem o seu momento dentro do show, entra e faz a sua cena inteira e sai. Não é uma coisa que a gente contracena muito. A gente literalmente não contracena. E num show como nesse, no caso dessa peça, Como Entrar Mudo e Sair Calado, tem essa costura, que na verdade é como se fosse um velho programa de rádio que vai costurando todos esses personagens, todas essas músicas, todas essas vinhetas, formando um grande programa de rádio, vamos dizer assim. Né? Bom, falar um pouco do Clube da Comédia, que surgiu em 2004, quando você fazia o Mundo Cane. E aí, na segunda parte desse espetáculo, tinha stand-up comedy. Exatamente. Eu fiz o Mundo Cane era só de comédia física. Então eu falei, bom, vai ficar um pouco chato, vamos fazer uma segunda parte, e convidei o Rafinha Bastos e a Marcela Leal, que a gente já estava há muito tempo conversando sobre stand-up comedy. A gente sabia que o Diogo fazia aqui em Curitiba, a gente sabia que tinha outras pessoas interessadas, que o Oscar Filho queria se dedicar também a esse formato. Passada aquela primeira experiência, então a gente se reuniu de novo e falou, vamos fazer agora um show só de stand-up comedy. E fomos para o Beverly Hills, que foi o primeiro lugar que a gente se apresentou, e fizemos aquela primeira formação, e aí um entra, outro sai, tinha outras pessoas, né, até que ficou esses 5, que é o Rafinha Bastos, Marcelo Leal, o Oscar Filho, o Diogo Portugal e eu. Eu costurando, na verdade, que eu sou o mestre de cerimônias do espetáculo, e cada um deles tem os seus 10, 15 minutos de cena para fazer o seu humor. E aí funciona dessa forma, cada um, para quem não conhece stand-up comedy, não tem maquiagem, não tem figurino, nada. A gente vai com a roupa do corpo, e é uma coisa muito de você falar as tuas observações do dia a dia. E é um sucesso, tá um sucesso muito grande. A gente está fazendo já 2 sessões, porque está indo super bem. Está indo muito bem, graças a Deus. O público recebe bem, então. Muito, muito. No início vocês, inclusive na primeira apresentação, se eu não me engano, vocês chamaram um dos precursores da stand-up comedy no Brasil. Pois é, que é o Zé Vasconcelos, mas infelizmente a gente queria que ele participasse e ele não pôde ir.
Chamamos duas pessoas, o José Vasconcelos, que infelizmente não pôde ir, e chamamos o Ricardo Corte Real, que é filho do Renato Corte Real, que foi uma pessoa que me introduziu no Brasil esse conceito de stand-up comedy. Só que eles chamavam de showman, outro tipo. O Miele fazia isso, e a Dercy Gonçalves faz até hoje essa coisa como showwoman. Mas é isso, é um microfone e fazer as suas observações. E a gente tem um CD. Pois é, o CD é a novidade, o CD está aqui, vamos mostrar a capa. Mostra lá o que tem nesse CD, enfim? É um show inteiro, né? Um show do começo ao fim que a gente gravou aqui em Curitiba, no Original Café, alguns meses atrás, assim, e é um belo exemplo de que pode ser. Na verdade, o conceito é de audiolivro, ou seja, você leva para casa e ouve. É isso, né? Não com... como se fosse um livro que você está ouvindo. E está muito legal, muito bem feito, muito bem produzido e muito bem interpretado por esse elenco maravilhoso. E aí, a cada mês também o repertório é renovado. Né? No Clube da Comédia. A gente se conversa e fala, olha, eu vou falar de futebol, então eu vou falar de casamento. A gente tenta não bater muito um na piada do outro. Mas eventualmente coincide de eu falar uma coisa e outro falar a mesma coisa. Então, a gente usa isso, né? Falando o que o Rafinha acabou de dizer, lembrei de uma certa coisa. Então a gente sempre dá uma linkada para uma piada não bater na outra. Na verdade seria isso. Hoje no Brasil tem mais gente. Não, só queria falar uma coisa, que eu falo piada é porque na minha cabeça vem o formato americano da joke, mas não é uma piada, né? É um texto formatado com uma lógica que não é simplesmente contar piada, né? São as observações da gente do dia a dia, da vida, da cidade, enfim. Hoje no Brasil tem mais gente, mais humoristas, mais comediantes fazendo stand-up comedy? Eu acho que as pessoas estão começando a buscar esse formato. Acho que tem já várias pessoas tentando fazer ou fazendo, né? A gente tem que tentar descobrir onde que estão. E de forma diferente que nos Estados Unidos, por exemplo, os tipos são característicos, enfim, personagens brasileiros. Pois é, aí que tá. Eu acho que tem essas duas linhas, né? Assim, eu acredito. O que nós fazemos é o que a gente chama de mais ortodoxo, assim, não tem personagem, não tem figurino, não tem maquiagem, nada. Para não mentir, a Marcela Leal tem um cuidado de prender o cabelo para ficar com o rosto mais visível. É o requinte maior que se tem. Mas eu acho que sim, eu acho que tem gente que vai procurar este formato também. Teve uma coisa engraçada que uma grande atriz amiga minha, Ilana Kaplan, foi assistir. Ela falou que fazia muitos anos que ela não ficava numa plateia assistindo uma coisa no palco e apreciando simplesmente, porque ela não sabe fazer aquilo que a gente faz. Então ela ficou como público. Então a gente está vendo isso, muitos atores que estão indo falando, nossa, que legal, e eu me diverti sem falar, peraí, mas essa maquiagem é do Otelo, sabe aquelas coisas? É muito bacaninha, muito gostoso. Legal. Bom, então o Marcelo Mansfield se apresenta hoje, daqui a pouquinho, a partir das 10 da noite, dá para correr lá para o Era Só o que Faltava. Ele é o convidado do Diogo Portugal no Cabaré Era Só o que Faltava, como eu já falei, a partir das 10 da noite. Tem o site do Clube da Comédia, que é www.clubedacomedia.com.br. Através do site tem a agenda, tem a história de cada um dos atores, tem como adquirir o CD. Exatamente. Né? O CD está em todas as lojas e livrarias, está em tudo quanto é lugar. Legal. Você vai entrar em supermercado, vai ter daqui a pouco, você vai ver. E o contato para shows do Marcelo Mansfield é comicapress, tudo junto, @hotmail.com. Marcelo, muito obrigada. Obrigado a você, obrigado aos seus telespectadores. Prazer recebê-lo. Prazer foi meu. O Enfoque de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.